Tá começando mais um Deu Bom Podcast. E hoje eu estou aqui no estúdio da Fato Comunicação para entrevistar uma maravilhosa que vocês vão hoje pegar insights valiosos sobre tudo para quem está começando o seu negócio. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir para você entrar agora e ativar o sininho, as notificações, seguir o canal do Barreiro Pop, para você ficar sabendo de todas as novidades do Deu Bom Podcast. Nós que estamos aqui toda segunda-feira, às 20 horas. Hoje, começamos mais tarde. Eu já peço desculpa à minha convidada, eu estive hoje pulando a famosa fogueira. Gente, para chegar aqui hoje não foi fácil, viu? Foi muitos imprevistos, mas por quê? Porque com certeza a nossa noite vai ser maravilhosa, eu não tenho dúvida. Então eu quero que vocês que estão já com a gente continuem aí seguindo até o finalzinho o nosso episódio, comentando, mandando as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. E eu quero ouvir também se alguém tiver alguma história parecida, as mamães de plantão. Quero todo mundo comentando, que a gente vai ler os comentários ao vivo aqui no canal do Barreiro Pop. Então vamos começar. Eu estou aqui com ela, a Edirlane de Souza. Ela que nasceu aqui em Contagem, né? Lá em Contagem, mora em Ibirité. A mãe do Davi e a mãe do Anjinho Gabriel. Isso mesmo. Uma história de superação, uma história linda. Vocês vão ficar sabendo hoje. Ela que é a esposa do Hércules. Esse nome é forte, hein, Edirlane? Muito. Hércules, gostei. Olha, ela que adora fazer uma caminhada. Essa mulher já fez de tudo um pouco para chegar até onde ela está hoje. Nós vamos escutar, assim, com muita atenção, essa história linda da Edirlane de Souza. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Edirlane. Muito obrigada pelo convite. Eu amei, né, o convite, sempre foi uma coisa que, né, me dava vontade de participar, né, dos podcasts. E é uma honra, né, estar aqui hoje com você, Drica, participando do Deu Bom Podcast. E eu tenho certeza que hoje a nossa conversa vai ser muito legal, né? Eu trazer um pouco da minha história aqui, sim, inspirar as pessoas, né? E sim, trazer um pouquinho da Edirlane para as pessoas, né? Isso. Geralmente, muitas mulheres me perguntam, Edirlane, se o podcast é só para mulheres que já estão faturando milhões, só para mulheres com empresas grandiosas, ou às vezes até alguns homens empresários. Eu falo, você só precisa de uma história. Você precisa de uma história para vir aqui contar para a gente. E você que está aí, que tem interesse em contar a sua história também, entre em contato com a gente lá no Instagram, Dricas Medina. Vai passar aqui na telinha, daqui a pouquinho você segue a gente lá. Daqui a pouco eu vou pedir você, Edirlane, para deixar as suas redes sociais, tanto, né, sua rede social, quanto a da sua empresa também. Sim. Porque hoje, antes da gente falar de profissão, de empresas, de negócios, antes da gente falar de trabalho, nós vamos abordar um assunto muito bacana que a Edirlane vai trazer, assim, com propriedade. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Eu me identifiquei, tá, Edirlane? Ó, estamos ao vivo e o pau está quebrando aqui. E eu acho, assim, que vai ser lindo, assim. Eu quero que você se sinta à vontade para poder contar sua história pra gente. E é isso, gente. Você que quer contar sua história aqui no podcast, não deixa de entrar em contato. Porque você tem esse momento, né? Você vai viver essa experiência. É muito gostoso você ter um podcast seu para você mostrar quem você quiser,
falando sobre a sua jornada. E eu achei muito interessante sua história e não poderia deixar de te convidar para vir aqui falar pra gente. Olha só, pessoal, antes da gente falar, né, dos negócios, eu quero que ela fala pra gente sobre a experiência que ela teve sobre ser mãe de um bebê arco-íris. Como que é essa história aí de ser mãe de bebê arco-íris? Conta pra nós como tudo aconteceu, quem é Edirlane, o que aconteceu desde do início, assim. Certo. Bom, eu me peguei, né, na maternidade de forma totalmente inesperada, né? Me vi grávida e meu primeiro filho, estava estudando na faculdade. Não era algo que a gente pretendia naquele momento, eu e meu esposo, mas adoramos a ideia, né, de sermos pais. Mas na gravidez eu tive complicações, né? E foi tudo muito rápido. Infelizmente o nosso filho nasceu prematuro, o Gabriel. E foi em meados de 2019 que nós vivemos essa experiência. Nossa, e já estava na época da pandemia? Como que é? Já tinha passado? Não, foi 1 ano antes da pandemia. Ah, sim. Porque a pandemia veio em 2020, né? Sim. Então, em 2019, nós tivemos que, né, ser fortes. E era essa a única opção que a gente teve, né? Ser forte. Porque o Gabriel, ele veio... Mas depois de 5 meses internado na UTI, né? Lutando muito para viver, né? Nós lutamos, oramos, buscamos muito de Deus que ele fosse para casa, mas infelizmente não aconteceu, né? E eu e meu esposo ficamos num momento assim devastados, né? Foi um momento muito difícil de lidar, né, com essa perda que antes a gente não estava esperando, mas que a gente, né, recebeu de tão bom grado, né? Ser pais ali. E aí, foi difícil superar. Eu achei que maternidade não era pra mim. Porque após a perda do Gabriel, eu também tive um aborto no mesmo ano. Então, foi um momento assim que eu falei, nossa, acho que maternidade não é pra mim. Eu acho que Deus não quer que eu me torne mãe. Eu cheguei a pensar isso por um momento. Mas Deus foi maravilhoso, né? E nos deu a oportunidade de ter o Davi, que é, de fato, né, o nosso bebê arco-íris. E hoje ele, né, esse mês, agora dia 27, ele já faz 5 aninhos. Sim. E trazendo, assim, tanta luz, tanta alegria para nossa casa, né? Imagino. Então, eu por um momento achei, né, que não seria mãe, mas o Davi, ele veio para ressignificar essa dor, veio ressignificar todo esse sofrimento que a gente viveu, não só eu e meu esposo, mas toda a família, né? Foi um momento muito difícil, né? Perder um filho realmente é algo que não tem como descrever, né? Assim, eu falo que quando a gente perde um pai, uma mãe, a gente fica órfão, né? Quando a gente perde, por exemplo, um esposo, uma esposa, a gente fica viúvo. Mas perder o filho, o que é isso? Qual nome a gente dá? Não existe. É verdade, não tem um nome. Não pra existe. isso. Mas eu sempre falo que quando a gente está no meio do furacão, no meio da tempestade, a gente não vê saída, né? Então é muito importante, né, que nesse momento você realmente ali se recolha na sua dor, se tiver que chorar, você chore, se tiver que sofrer, você sofra, mas levante a cabeça, acredite que Deus pode mudar a sua história. Foi assim que ele fez comigo, com meu esposo. Claro. Hoje nós somos gratos a Deus, porque o Davi é mais do que nós merecemos, né? Sim. Ele é realmente um presente de Deus na nossa vida. E ele deu sentido a muitas coisas, inclusive o empreendedorismo, né? O Davi, ele veio trazendo, assim... Esperanças, né? Ele veio trazendo mudanças mesmo de mentalidade, né? Da nossa vida. Muita coisa que antes eu achava que não era possível. Aconteceu depois que ele chegou. Então, ele é, assim... Edirlane, me conta, quando você perdeu o bebê, como assim? Ele chegou a nascer, já completou as 40 semanas? Como que foi? Não, eu com 25 semanas mais ou menos, bem no meio da gravidez, né? Os médicos identificaram que ele era muito pequeno para a idade gestacional. E foi quando eu fiz um exame. E nesse exame acusou que eu estava com pré-eclâmpsia grave. Gente. E eu não sentia nada, né? Tipo aquele problema que deu com a Alexa, né? Cantora, você lembra? Sim, exatamente.
E aí, nisso, eu fiquei internada para que fosse monitorado a minha gravidez, porque ele estava correndo risco de vida e eu também, né? Aí eu fiquei internada durante 22 dias até que os médicos decidiram fazer o parto. Eu estava com 28 semanas. E aí ele nasceu muito prematuro, com 640 gramas, 32 centímetros. Era muito pequenininho, mas era um guerreiro. Lutou muito, lutou 5 meses. Olha na UTI. Só. Mas, infelizmente... Sério? Ele ficou 5 meses na UTI? Ficou 5 meses. Todos os dias nós íamos visitá-lo, tinha as notícias dos médicos. Que história! 5 meses, de fevereiro até chegaram julho. Ir para casa e ia ficando lá visitando ele? Como que é isso? Quando um bebê fica, um bebê assim prematuro, nessas condições, ficam na UTI, como que os hospitais assim mantêm esse contato da mãe e do pai? Nós podíamos visitá-lo a qualquer momento, né? Aí, durante o dia, eu ficava lá com ele, até porque eu estava de licença maternidade. E ficava lá até a noite. Depois eu ia para casa, porque não tinha estrutura pra gente dormir lá. E os próprios médicos falavam pra gente ir pra casa, pra gente poder repor, né? Realmente, assim, porque a mente fica muito... Meu Deus. Né? Muito complicado lidar com isso. Imagina quantas mães estão passando por isso nesse momento, né, Edirlane? Muitas. E né, a gente vê, assim, que a gente não tá sozinho. A gente, no nosso mundinho, enquanto tá tudo bem na nossa vida, a gente não olha pro lado, né? Mas quando você cai num ambiente desse, você vê assim, nossa, tem muita gente sofrendo, né? Tem muita gente passando por situações difíceis, né? Sim. Então, vocês ficaram nessa insistência, assim, confiante que ia dar tudo certo, mas acabou que foi passear com o Papai do Céu, ele. Exatamente, né? Nos pegou desprevenidos também, assim como ele veio desprevenido, né? Ele chegou a fazer, né, uma traqueostomia para ir para casa, porque ele já tinha peso. Ele já tinha condições, né, de ir para casa, o que prendia... foi muito curta, né? Ele cumpriu o que ele tinha, né, que fazer aqui na Terra. Com certeza. Hoje a gente vê que tudo que ele tinha que fazer, ele fez, né, que foi realmente nos aproximar mais de Deus. Imagina. Não só a nós, mas assim, os pais, né, mas todos ao redor que nos ajudaram em oração. Então hoje eu vejo assim, que ele cumpriu realmente o papel dele E é isso, né? Eu imagino. Olha, eu tenho uns comentários aqui já. Eu vou até ler para você, ó. Né? Muita gente já tinha mandado boa noite, falando que estava esperando aqui, porque a gente deu uma atrasada, né, pessoal? Mas eu vou ler aqui os comentários da Adaciana. Vocês vão receber a melhor contadora de BH. Exemplo de mulher, mãe, amiga e profissional. Sucesso, amiga. A Edivânia mandou aguardando ansiosa, né? Direto de Nova Serrana. Muito obrigada. Minha irmã. Vamos lá. O pessoal já perguntou, né? Edirlane tem uma história inspiradora. A Lili Lopes mandou para nós. Lili, sua querida, beijos. Beijo, Lili. O Alfredo mandou, dona chefa. Ele é ótimo. Caroline Silva, que história. A Caroline falou, as mães que já passaram pela CTI podem entender um pouco dessa luta. Nossa, não deve ser fácil, gente. Olha, o Alex mandou, isso aí é Deus em primeiro lugar. A Caroline falou que ela tira o chapéu para as mães de CTI, que Deus dá forças. A Verônica mandou, muito emocionante. Muito obrigada, gente, pelas palavras que vocês estão aí, mandando vibrações aí para Edirlane. Isso mesmo. Né? E graças a Deus, hoje o Davi tá aí para alegrar. Muito. Né? Para fechar essa história com chave de ouro. Com certeza. Eu não gosto nem de imaginar. Olha, eu fiquei vendo aquela cantora, Alexa, quando você falou aí sobre a pré-eclâmpsia, a Alexa, ela movimentou toda a internet, assim, para as pessoas atentarem, ter um olhar a este problema, porque você viu que ela, ela estava no dia de ganhar,
Eu acho que o dela chegou a quase as 40 semanas. Gente, isso o dela foi bem parecido, na verdade, com e o aquela outra jornalista da Globo, parece que trabalhava com a Fátima Bernardes também. Foi depois da Alexa. A mulher, tipo, foi pro hospital normal ganhar o neném. E aí, voltou sozinha pra casa. Gente, eu não consigo mensurar como que deve ser. Eu tive também aborto. E depois do meu aborto, eu pensei assim, rapidinho a gente vai conseguir de novo, porque geralmente o pessoal que tem um aborto, perde neném assim, consegue rapidinho, e eu não consegui, né? Eu e o meu esposo já estamos aí quase uns 4 anos nessa batalha, mas eu falo, Deus tem uma história para cada pessoa, todo mundo tem que cumprir, né? A sua jornada aqui na Terra, e assim... As coisas acontecem como tem que ser, né? Mas vai dar certo. Às vezes a gente não quer entender. Muitas mulheres, eu imagino que não entendem. Já participei de grupos de tentantes. E algumas mulheres contavam casos que perderam o neném grandinho também. Gente, assim, só da gente escutar, a gente fica muito triste. Né? Então, você foi uma guerreirona, assim... né, para poder encarar de novo a gravidez aí do Davi, porque muitas ficam com medo, né, perde essa esperança, não quer mais. Mas assim, eu falo que o colo vazio dói muito, né, depois que ele faleceu, eu ficava assim, meu Deus, falta algo, mas o Davi não veio para substituir. Porque eu sempre falo, eu tenho 2 filhos, um na terra e um no céu. E o Gabriel veio, cumpriu o que ele tinha que cumprir, e o Davi tá aqui cumprindo, glória a Deus, né? Aquilo que ele tem que cumprir na nossa vida. Mas nenhum substitui. E o Davi tem a história dele, o Gabriel tem a história dele. Mas eu fiquei com muita vontade, né? Eu, meu esposo, gente, eu quero ter essa experiência de ter um filho, né? Sim, claro. Mas depois de, assim, ir em vários médicos, né? Eu realmente tive que me empoderar de informações. Sim, porque... E vocês, né, Edilane, você e o Hércules, vocês estão juntos o quê? Há 13 anos, 13 anos de casados. 13 anos de casado. Isso. Sim. E, assim, eu tive que ser a autora da minha história, digamos assim. Eu tive que ler muito, entender por que eu tive isso. Porque se eu tivesse que passar por isso de novo, eu não ia querer. Mas eu fui com medo mesmo, né? Tomei realmente algumas medicações, né? Pra fazer ali, né? A profilaxia mesmo da pré-eclâmpsia. E graças a Deus deu certo, né? Mas eu tive que realmente correr muito atrás de informação. Sim. Né? Então, quem tem vontade, tudo já passou por uma perda, tem que entender por que eu tive isso. Não é normal, né? O normal é você ter seu filho e sair com ele nos braços. Não é normal, né, ele nascer antes. Não é normal acontecer essas coisas. Então, eu realmente fui correr atrás de informação. Abala, a pessoa fica abalada. Esses dias eu tava vendo a Mayra Card, né? Ela viajou e a neném passou mal. Eles, assim, simplesmente não conseguem mais relaxar na viagem. Porque ela acha que pode acontecer alguma coisa, porque eles perderam o neném, né? Antes dessa bebê. E eu imagino, assim, o casal, eles ficam mesmo, assim, você quer tentar de forma... ficar tranquila, né? Deixar na mão de Deus, mas querendo ou não, a mente do casal, assim. Não vou nem falar só da mulher, porque eu vejo, né, pessoas relatando que, tipo, meu marido tá com medo, meu marido, nossa, ele morre de medo até de eu tomar um trupicão e acontecer alguma coisa. Então, um medo assim, muito grande. Né? Sobre as mamães que estão assistindo, o que você gostaria de deixar, assim, uma mensagem, né, sobre essa questão sua que você passou, uma mensagem de apoio, né, de esperança? Na verdade, Deus, Ele conduz todos os nossos passos, a nossa vida, tudo é por Ele. Então, nós temos que acreditar, como você disse, né, cada um de nós tem uma história, né? Umas tentantes, outras mães de anjo, outras mães de filhos atípicos, né? Então, cada um de nós tem um porquê e uma história. E nós temos que acreditar que tudo que vem para nós é para nos fazer crescer, né? Eu cresci muito com essa história, com o que eu vivi, cresci muito. Eu e meu esposo temos uma experiência, né? Eu falo que não é qualquer ventania, mas que nos derruba.
Então, que nós possamos acreditar mais em Deus, não nos esmurecer, né, diante das dificuldades que a gente viver, né? Claro que a gente pode chorar, a gente pode ficar triste, mas nós temos que acreditar que o melhor ainda pode chegar na nossa vida, né? Então, vamos crer sempre nisso. Sim. Né? E o melhor chegou na minha vida e eu acredito que pode chegar na vida de todos, né? E assim, você acha que quando o seu filho chegou, você estava ansiosa esperando por ele ou você já estava focada em algum outro projeto e ele chegou assim de forma, te pegou de surpresa? Como que foi isso? O Gabriel ou o Davi? O seu segundo filho. Ah, tá. Não, aí quando eu fiquei sabendo, né, da gravidez e tudo, também não foi planejada, mas como eu disse, eu já tinha traçado todo de como ia ser a gravidez, né? Todas as medicações que eu precisava tomar, os exames, os médicos, tudo. Então, eu realmente dei essa pausa para me cuidar. Continuei trabalhando, eu era CLT, continuei trabalhando tranquilamente, né? Fazendo o meu trabalho de forma, né? Muito de excelência mesmo, mas focada em trazer ele com saúde. Eu queria um filho vivo nos braços. E deu certo, né? E aí ele chegou, né? Eu tive a minha licença. E aí, com ele, né? Depois que eu não queria deixar ele, né? Eu falei, nossa, eu vou deixar meu filho sair cedo. E vou voltar tarde para casa. Eu sempre trabalhei longe de casa, né? Aí me veio aquele sentimento de querer ficar perto dele. Querer ver ele crescendo, né? Porque eu não tive essa experiência com o Gabriel. Então, eu queria ver o Davi crescendo. Eu não queria ficar tão longe de casa. Deixar ele com outra pessoa, né? E aí, graças a Deus, aí nasceu a vontade de empreender, né? Quando ele nasceu junto a vontade de empreender. E o meu esposo, né? Eu falo que ele é o meu maior incentivador nesse sentido. Bacana. Ele ficava, não, trabalha pra você, você tem capacidade. E eu nunca acreditei, será, tal? Eu sempre, né, achei que ele não tinha razão. Pezinho atrás, né, com medo. Aí, né, veio o incentivo dele, mas eu falo que o Davi, ele foi o pontapé mesmo pra tudo acontecer. Sim, tá vendo? As coisas acontecem porque tudo já tá alinhado, né? É verdade. Eu digo que não é coincidência, né? São coisas alinhadas ali já. E a gente só vai entender na hora certa. É verdade. A gente não consegue entender no momento que está passando por aquilo. Aí daí uns dias ou meses, talvez anos, você olha e fala assim, isso tinha, né? Tinha que acontecer dessa forma. Sim, foi dessa forma porque era para ser assim. É verdade, né? Olha só, você que eu vi que essa fase te ensinou muito sobre fé, né? Força e recomeços. Como que foi essa virada de chave mesmo, assim, para você se tornar contadora? Porque você falou assim, depois que o Davi veio a vontade de empreender. Mas assim, você poderia ter empreendido em qualquer área. O que te levou assim a escolher a contabilidade? Como que foi a virada? Assim? Ótimo. Na verdade, como você disse no início, né, do podcast, eu já fui de tudo um pouco, né? Eu vim de uma família humilde. Meus pais sempre nos orientaram, né? Olha, tem que trabalhar, tem que ter, né, sua independência, o seu dinheiro. E a gente não tinha tudo que a gente queria, né? A gente tinha que trabalhar, se queria uma roupinha diferente, se queria algo diferente. E eu agradeço aos meus pais por esse incentivo. Porque quando a gente tem tudo, a gente não valoriza, não é? Verdade. Então, aos 16 anos, eu comecei a trabalhar fazendo unha. Eu era manicure. Depois, eu fui para a área de telemarketing. Trabalhei como vendedora, fiz segurança do trabalho também. Fiz técnica em segurança do trabalho e trabalhei durante 7 anos como técnica em segurança do trabalho.
Era na construção civil. Foi um momento muito bacana também na minha vida. Eu aprendi muitas coisas. Mas eu fiquei saturada. Imagina que essa bagagem lá, você trouxe até para o seu empreendimento de hoje, né? Com certeza. Tudo na vida é assim. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. E tudo que a gente vai fazendo ao longo da vida vai somando ali pra gente ser quem a gente é, né? E aí eu fiz segurança do trabalho. Trabalhei durante 7 anos nessa área. Mas me senti saturada. Eu queria sair daquela área. Mas eu falei, gente, como eu vou sair? Eu preciso estudar. E foi onde eu comecei a faculdade de Ciências Contábeis, né? Totalmente assim, consegui a bolsa do ProUni. Falei, vou estudar isso então. Partiu. Não foi tipo, eu quero ser contadora, né? Mas gostei muito da área. Foi, inclusive, quando eu tive o Gabriel, eu estava estudando. Eu estava na faculdade de Ciências Contábeis. E comecei a faculdade, comecei a gostava das matérias, gostava de tudo. E aí migrei. Fui para contabilidade, comecei como estagiária, depois como auxiliar, assistente. E estava ali na CLT, como contadora. Aliás, como assistente, né? Sim. E aí, estudando ainda, eu fiz a prova, consegui o meu registro do CRC, né? E tudo foi acontecendo. Mas aí, quando o Davi nasceu, eu comecei a gravar alguns vídeos no Instagram para ajudar MEIs, para ajudar pequenos empresários. MEIs que, às vezes, tem alguma guia em aberto, às vezes precisa fazer um parcelamento daqueles débitos para ficar em dia. Pequenos Exatamente. serviços, assim. Eu comecei divulgando no Instagram para os MEIs. E aquilo foi criando uma proporção que até então ia ser uma renda extra. Mas as pessoas começaram a me procurar. E imposto de renda, a mesma coisa. Eu amo fazer imposto de renda. E eu comecei a divulgar, né? Quando chegava a época do imposto de renda, eu tava ali postando. E aí as pessoas começaram a me chamar. E aí aquilo começou a ficar sério. Foi quando o Davi já tinha nascido, ele tinha 1 ano mais ou menos. Eu falei, gente, vai ser muito bom se eu trabalhar, né, pra mim, porque isso vai me ajudar a ter meu filho mais perto. Ter mais tempo de qualidade com a família, né? Exatamente. Aquilo me deu um impulso, né, pra continuar postando. E eu sempre falo, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, você é o cartão postal, você precisa aparecer, você precisa divulgar seu trabalho. Porque é um trabalho de formiguinha. Não é hoje que você vai ter o cliente. É daqui uns dias que ele vai lembrar de você e vai falar, nossa, eu lembro que ela falou de contabilidade. Vou procurar ela porque ela pode me ajudar. E foi assim que eu Hoje não comecei. tem como, né, Edirlane, a pessoa querer trabalhar com algo se ela não der as caras na internet. E der da forma correta, viu, gente? Porque você também ter uma rede social toda desorganizada, onde você tá ali postando a sua vida toda, né, tudo aleatório, né? Hoje em dia a gente tem várias pessoas que fazem esse trabalho e para você ter visibilidade com certeza na internet. Você Isso tem é que muito ser intencional, né? Você viu, você foi postando e aí começou chegando os clientes. Foi realmente, assim, um trabalho que, com as postagens que eu fazia no meu Instagram, às vezes no TikTok, né? Eu divulgava ali e aí as pessoas... Ah, nossa, eu vi que você é contadora, você pode me ajudar com isso? E essas pessoas foram virando clientes e o cliente que indica também, né? Começou a aparecer. E... São os melhores, né? São. Os que indicam, É sinal que tá gostando, né? Então, e foi assim que eu realmente... né, dei ali o start na Exata, né? Exata Soluções em Contabilidade. Graças a Deus. Sim. E a Exatas Soluções em Contabilidade é uma apoiadora do Deu Bom Podcast. A gente está tendo o prazer de ter eles aqui com a gente, né? Apoiando aqui a introdução aqui do nosso podcast. E a gente fica muito feliz, né? Por você ter acreditado também no meu trabalho. Com certeza. Né? Colocar a sua marca aqui. Porque às vezes a pessoa... para alinhar a sua marca a outra pessoa, você tem que acreditar, né, Edirlane? Com certeza. E eu fico muito feliz também, né? É recíproco. Vamos ver os comentários, como está aqui. O Alex falou que Deus em primeiro lugar, né? Ele deve ter respondido na hora que você estava falando aí sobre a sua história.
Isso A mesmo. Caroline Silva falou, eu tiro o chapéu para as mães que viveram lá no CTI. Vamos lá. Claudilene falou que é emocionante e a Edirley, boa noite, a contadora aí é fera. É meu irmão. É. A Edilane, tem uma Edilane aqui. Parabéns, Xará, você merece tudo de bom. Ah, é maravilhosa. Lili Lopes falou que é sua fã. O Toicismo mandou boa noite, coraçãozinhos pra gente. Muito obrigada por você estar participando com a gente aqui, tá sempre comentando aqui com a gente. O Wellington colocou aqui, família linda e abençoada por Deus, melhor contadora de Minas. Aqui em Nova Serrana, a contadora Reina. Meu cunhado. O Estúdio Alto Detal. É isso mesmo? Estúdio Alto DT. Isso, DT, isso. Exemplo de mulher guerreira. Sou muito privilegiado por ter uma mulher assim na minha vida. Isso é já muito sabe bom, quem né? é, né? Mozão tá na área. É muito bacana ter esse laço assim, né? Filhos, né? O marido que apoia, né? Uma família ali construída, né? Numa base sólida. Isso é tão bom, né, Edilane? Não, mas assim, nada vem pronto, né? Eu falo Sim. que... Nossa, no início do nosso casamento, olha, tantas coisas né? Que vocês passaram, muita coisa que a gente viveu, assim... Por falta de maturidade, né? A gente... né? O casal novinho. E hoje... Graças a Deus, início, a gente imagine, tem construído... quando vocês começaram a namorar? 18 anos, né? 19 anos, Vocês né? se conheceram onde, assim? Dentro do ônibus. Aí, viu? Já tem histórias, assim, ó, pra contar pros meninos. A gente se conheceu dentro do ônibus e namoramos quase 6 anos, né? Muito jovens, né? Foi meu primeiro namorado. E graças a Deus, a gente tem... construída aí uma história, né, firmada em Deus, primeiramente, Sim. e um ajudando o outro, né? Eu falo que quando o casal é cada um por si, não dá certo, né? Claro. Agora, quando se une, a mágica acontece. É muito, muito legal isso, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela vida do Hércules, que ele me ensina muito. Verdade. Muitas coisas eu aprendo com ele, e eu creio que ele também tem aprendido comigo. Né? E a gente vai viver aí muitos anos, se Deus quiser. A gente vê quando o homem é um bom marido, quando você vê a mulher elogiando, a mulher tá feliz, bonita. Aí você sabe que o cara é gente boa. Obrigada, mas ele realmente é uma pessoa maravilhosa. Isso é muito importante, nossa. O pessoal tá aqui comentando, daqui a pouco eu vou ler mais um pouquinho. Eu vou agradecer aos meus apoiadores, né? Já fiz o agradecimento aqui do Exatas e vou agradecer de novo. A Ouro Branco Folheados é um dos nossos apoiadores. As meninas têm uma loja linda de folheados ali na avenida principal do Barreiro de Baixo, na Sinfrônio Brochado. Legal. Então, você pode chegar lá, se você comprar acima de 20 peças, entra no preço de atacado. Então, tipo assim, às vezes você quer empreender, quer fazer uma renda extra, você compra acima de 20 peças, vai pagar metade do preço. Tem muita gente que pode colocar, anexar aí a questão das joias e vender até no seu negócio que você já tem, né? Então, eu falo muito para as meninas lá, gente, você também que está querendo dar um up aí nas suas joias, nos seus folheados, pode comprar também no atacado, não precisa ser empresa. Comprando acima de 20 peças, você já vai comprar no preço de atacado, tá? Ouro Branco Folheados, procura aí no Instagram, sigam elas. O atendimento das meninas é espetacular, elas são uns amores. Um abraço para a Márcia, a Loura, a Jéssica, uma querida, muito obrigada. E nós temos a Exatas, né? Soluções em Contabilidade, que é a empresa da Edirlane. A gente vai falar sobre ela. Não vou nem entrar em muito detalhe aqui hoje. A Edirlane vai falar um pouco sobre a empresa daqui a pouquinho. E você, empresária que está iniciando, você viu a Edirlane falando que ela começou assim, ajudando pessoas com MEI. Então, assim,
daqui a pouquinho vocês vão pegar aí mais umas dicas. A Edirlane vai falar algumas coisas para nós e vai deixar as redes sociais. Mas já pode falar, Edirlane, qual que é o Instagram e o telefone da contabilidade? O Instagram são 2, né? Tem o institucional, que é Exatas Soluções em Contabilidade. E o meu, que eu posto muita dica, né? Isso. Eu apareço mais lá nos stories. É o Edirlane, @edirlane.contadora. Aí lá eu realmente falo muito sobre contabilidade mesmo, trago algumas dicas, né? Tem bastante coisa legal lá. E o meu telefone é o 319-7340-0283. Precisando, né? Vocês viram aí, só chamar no WhatsApp, fazer uma consultoria, né? Edirlane trabalha também fazendo uma consultoria, né? Se a pessoa, antes dela abrir uma empresa, ela quiser saber sobre como ela vai, né, proceder ali para iniciar aí nessa jornada do empreendedorismo. Não, é necessário, né? Sim. Não pode se abrir um CNPJ sem entender de fato o que a pessoa quer, né? O que ela pensa para a empresa daqui 6 meses. Ela precisa realmente ter esse plano de negócio, né? Que a gente fala. Sim. Então, é importante realmente conversar sobre isso, então, entender. Você presta esse serviço também, né? Sim, com certeza. Vocês viram aí, né? E eu tenho também como apoiadora a Lu Essence, que é uma maravilhosa. A Lu é a mulher cheirosíssima, é a mulher que traz luz para esse podcast. Ela mandou para você, Edirlane, olha, feliz Dia das Mães, mas isso tá num cheiro. Isso tá num cheiro. Depois eu vou pedir pra você mandar uma foto pra mim que eu vou postar. A Lu, ela manda sempre um mimo pras minhas convidadas. Que lindo. Ela trabalha com produtos artesanais, velas, sais de banho, géis de banho. Que lindo. Os sabonetes e velas aromáticas. Tudo vocês pensarem assim. E você viu? Olha o cheiro. É isso. E ela entrega em todo o Brasil, tá? Não é só em Belo Horizonte, Contagem, não. A Lu manda para todo o Brasil. O Instagram dela é Ateliê Lu Essence. Você pode entrar no Instagram, chamar ela no WhatsApp ou mandar uma mensaginha no direct. Vocês vão alinhar ali e ela vai mandar para vocês. Se você quiser fazer lembrancinhas, exposições. Ontem mesmo a Lu estava expondo na feira lá no Barreiro. Lá não, né? Estamos no Barreiro, aqui no Barreiro. Ela faz exposições. Eu indiquei a Lu também para participar lá com a gente lá no grupo, né, de network, sim. 2G. Que legal. E vou indicar ela para outros grupos de network, porque ela é maravilhosa, merece todo sucesso. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, né? Agradecer ela. Muito obrigada. Amei o mimo. Super cheiroso. Você vai ver, você vai amar. Depois você manda uma foto para nós que eu vou postar. Tá bom. Tá? Oi, Edirlane, como que você descreve sua empresa hoje assim? Como que você consegue ajudar as pessoas, né? As empresárias, os empresários, as pessoas que estão aí iniciando na jornada ou quem já está com a empresa rodando? Bom, eu sempre falo que a Exata, ela nasceu com um propósito de ajudar, né, esses pequenos e médios empresários a alavancar o negócio de forma sustentável, de forma saudável. Porque não é só abrir um CNPJ. Quando a gente só abre o CNPJ e não dá atenção para ele, aquilo que era um sonho pode virar um pesadelo. Então, eu entro nessa parte, né, de não só emitir guia para os clientes, né? Eu gosto, de fato, de acompanhar aquele cliente, entender qual que é a necessidade dele no momento e fazer realmente o acompanhamento financeiro, muitas das vezes, verificar por que que o faturamento caiu, o que que aconteceu, né? A gente tem essa visão lá na contabilidade, entender assim, nossa, fulano, mês passado teve um faturamento maior, o que que será que aconteceu? E conversar, né? E o imposto é consequência, né? Eu sempre falo que pagar imposto é consequência de quem ganha dinheiro. Então, isso é importante também para o empresário entender hoje. É ruim pagar imposto? Mas é a dor do crescimento. Então, quando a gente entende isso, a gente liberta para crescer,
É igual aquele MEI que tá no meio ali, não quer sair de jeito nenhum, mas aquilo talvez está impedindo o crescimento daquela empresa. Então, eu entro trazendo isso para a vida do empresário mesmo, mentalidade, né, de crescimento. Sim. E, né, prosperar também. É necessário. Não é só, eu só pago conta. Não, você tem condição total, né? Muitas das vezes de ter a sua empresa e prosperar, né? Conseguir ali, né, dar certo com aquela empresa. Então, meu intuito é esse. Sim. Dar aquela assessoria pro empresário, né? Que às vezes não está conseguindo tirar nem o próprio prolabore dele, né? Isso acontece muito, né? Mas aí nós temos que analisar, assim, os números, eles não mentem, né? Não é normal você trabalhar e só pagar conta. Existe ali uma torneira, né? Com uma goteira ali, que tá levando o dinheiro da empresa. Então, tem que analisar os números. Tá sendo feito ali um fluxo de caixa da empresa? A empresa tá entendendo de fato o que entra e o que sai? O preço não tá em desacordo? Né? Muitas das vezes a precificação tá errada. Muitas das vezes você tem ali uma despesa que tá sendo demais ali para o momento da sua empresa. Não tem que rever as despesas da empresa, né? Não tem que, às vezes, aumentar clientes, porque muitas das vezes a empresa também tá com o faturamento, né, abaixo ali. Será que não tem que fazer alguma campanha para vir mais clientes, né? Então, é toda uma análise. Cada empresa, ela é única. Quando a gente entende isso, a gente trata, né, de forma individual. Sim. E, como eu disse, não só emite guia, né? Mas é possível, né, que uma empresa, sim, prospere e dê certo. Mas tem que olhar, de fato, tudo isso, né? Às vezes, a empresa tem muito funcionário e eles ficam ociosos. Tudo tem um porquê ali. Né? Tem que analisar de perto cada situação. Nossa, Edirlane, e hoje em dia, a gente está percebendo que está muito difícil mão de obra. Como que você vê isso, assim, essa dificuldade de seus clientes? Estão passando por isso também? Muito, né? Isso aí realmente é uma dor de todos, praticamente, os clientes que precisam de mão de obra e não têm, né? Isso, infelizmente, é o mal do nosso século, né? Mas, assim, a gente tem que tentar contornar de forma saudável, né? Por exemplo, se você não está tendo funcionários, às vezes o empresário, ele sofre e ele acaba querendo abraçar o mundo, mas não tem uma mão de obra para ajudar ele como se diz, deixar aquilo mais leve, né? E aí, a empresa vira um fardo. Por quê? Porque ele trabalha demais. Ele só trabalha, ele não vê lucro. Porque, né? Enfim, a situação é tão complicada que ele não vai conseguir abraçar todos os clientes, vai conseguir resolver tudo, né? Então, ele realmente colocar a cabeça ali no lugar e falar, não, eu tenho meu limite. Tem que respeitar o limite dele também, sabe? Sim. E, na verdade, a gente também tem que pensar que hoje a gente tem que ir de acordo com o mercado, né? Tentar analisar dentro do mercado ali das empresas o que chama mais atenção dos funcionários, uma mão de obra mais qualificada. Às vezes, aumentar um pouco o salário, oferecer alguns benefícios que vai fazer com que aqueles funcionários fiquem na empresa e satisfeitos. Então, assim, tem todo Hoje tá cheio de benefícios, né, que atrai, né, são atrativos. A gente vê muito aí o pessoal disponibiliza clube de lazer para um funcionário passar um final de semana. Sim. Né? É uma coisa boba. Às vezes você segura um funcionário bom na empresa, né? Tem vários benefícios ali. Tem o plano de saúde, ele é assim, talvez o top 3 ali, né? Que realmente todo funcionário gostaria. Fala pra gente, o que você acha, assim, que seria o ideal para o empresário oferecer? Você, empresário, está assistindo agora. Olha só para você ver. Uma dica aqui da contadora, que ela já viu, né? Tanto de um lado e do outro, né? Eu imagino que também funcionários já devem ter te procurado para reclamar ou talvez elogiar. O que seria, assim, um pacote perfeito para a empresa contratar e atrair um funcionário bom para a sua empresa e manter, né? Porque às vezes atrai e não segura, né, Edirlane? Olha, o que eu falo sempre não pode errar na contratação no sentido de fazer um bom processo seletivo,
sabe? É realmente um processo. E não entrevistou uma vez, eu preciso de você, vem, começa a trabalhar aqui. Não. Tem que analisar a história de vida daquela pessoa. É fazer perguntas de fato persuasivas que ela pensa assim, não, ele serve para ocupar essa vaga. Ele não serve para ocupar essa vaga. Fazer, de fato, um processo seletivo mais apurado possível. E se, de fato, aquela pessoa for boa para a sua empresa, né? Você oferecer benefícios que, de fato, como a gente falou, né, vai agregar para a vida daquele funcionário. Hoje nós podemos citar vários benefícios que talvez a empresa vai ter um custo, claro, mas não tão alto e que vai conseguir manter ali aquele funcionário por mais tempo na equipe. Por exemplo, o plano de saúde. Hoje, de fato, é algo que chama a atenção das pessoas, porque pagar um plano de saúde à parte hoje é muito caro. Então, se ela trabalha e a empresa fornece aquilo, é um atrativo, né? Outra coisa, hoje em dia nós estamos na era ali das pessoas quererem fazer uma academia, fazer uma atividade física. Então, existe o Gympass, que hoje as empresas também podem colocar, que eu acredito que é um ponto positivo, né? Tem a questão... Você sabe como funciona? Olha, hoje em dia... A empresa, ela faz uma parceria com o Gympass e aí a pessoa tem que procurar a academia que aceita, né? Isso. De fato, assim, tem os corretores de seguro, inclusive eu tenho... Até quem precisar, eu posso até indicar um grande amigo, né? Sim. Que trabalha com esse tipo de... né? Corretores mesmo, que atendem esse tipo de demanda. E aí, a empresa contrata com eles, eles pagam um valor bem mais em conta e a pessoa, né, adere àquilo ali, também paga mais em conta para utilizar. Pode ser pilates, pode ser academia, natação. Tem vários lugares que aceitam o Gympass e que ela pode estar fazendo ali. E assim, a pessoa às vezes não fica presa numa academia apenas, ela tem a liberdade ali de fazer atividade em vários locais que aceita ali o Gympass. Então, a empresa pode fazer isso para os funcionários, porque hoje em dia o funcionário, a maioria, né? Não todos, claro, mas a grande maioria quer ali ter esse benefício, né? O próprio Vale Alimentação, né? Que também é algo muito que chama muita atenção, né? E outra coisa, né, gente? Eu sempre falo que chegou ali o aniversário, né, do funcionário, algumas datas comemorativas, a empresa também, hoje em dia as pessoas, elas estão muito carentes. Então, se você lembrar do aniversário da pessoa, às vezes comprar uma lembrancinha. Por exemplo, na Páscoa, um mimo que seja para sua equipe, o Natal, são coisas que a pessoa se vê como valorizada. Nossa. Agora, sabe o que eu acho um luxo? Empresa que faz um onboard, assim. Eles falam, né? Onboarding. Sim. Quando o funcionário chega e já tem tudo ali personalizado para ele, esperando ele. Imagina como a pessoa não se sente importante, sente, né, percebida. Sim, fazer ali às vezes uma garrafinha de água, tudo, né? Algo deixa que... tudo certinho já ali no ponto ali para o funcionário. Nossa, eu acho o máximo. As empresas maiores, mais estruturadas, eles já aderiram a isso. Mas, às vezes, a pessoa pensa assim, não, eu sou pequeno, para que eu vou fazer isso? Mas, se você sempre tiver a mentalidade pequeno, quando que você vai crescer? Se fizer uma caneca com o nome da pessoa ali, ela já vai ficar toda feliz, eu imagino, certeza. Né? E é um diferencial, né? Realmente a pessoa vai se sentir mais valorizada e tudo isso tende a dar certo. Tende a fazer com que a pessoa fique mais ali naquele lugar, né? Claro. Aí você estava falando do Vale Alimentação. E o que mais você acha que é importante também? Tem muita gente que está investindo também hoje em planos de... Odontológico? Como fala? Não sei se é odontológico, Gente, fugiu agora a palavra. Previdência, né? Não, são, assim, eu falo que hoje a gente está, né, talvez aqui no podcast falando para grandes empresários, mas para pequenos empresários. Eu acho que de acordo com a realidade da empresa,
Você trazer aquilo que o seu caixa vai suportar também. Porque também não adianta você encher o funcionário de mimos, de coisas, mas a sua empresa não comporta aquilo. Então, dentro da sua realidade, você trazer benefícios para o funcionário, não só em dinheiro ou aquilo que vai tirar do seu caixa, não. Às vezes o tratamento com o seu funcionário, ele já vai fazer com que a pessoa se sinta ali querida, se sinta valorizada, né? Então, de acordo com a realidade da empresa, né? A gente pode sim fazer com que a pessoa fique mais tempo com pequenos gestos ali no dia a dia, né? Eu acredito muito nisso, né? Não só... né, coisas grandiosas, né? Sim. Talvez naquele pequeno gesto ali, a pessoa também já fique bastante tempo na empresa. Né? Claro. Eu trabalhei numa empresa, eu era auxiliar contábil nessa época. E todo aniversário, né, a minha chefe, ela fazia questão de um café diferente. Ai, que gostoso. Ela né? dava presentes, a gente tirava um momento ali no dia do aniversário, né, pra gente, né, comer ali aquele lanche diferente que ela preparava, ela já chegava com o presente. E eu fiquei anos na empresa. Aquilo, pra mim, era importante. Aprende aí, empresária. Tá vendo por que você tá perdendo seus funcionários? Tem que fazer um negocinho diferente, gente. Sim, e assim, tem que fazer. Cada pessoa... também, né, gente? Funcionários aí que estão assistindo aí, tem que fazer por merecer, né? É só ir lá bater o cartão e ficar esperando a hora para ir embora, não, né? Tem que deixar o nome completo. Olha, Edirlane, eu nunca fui mandada embora quando eu era CLT. Olha. Eu nunca fui mandada embora. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu sempre pedia para sair para ir para outro lugar. Isso é Mas bom, assim, graças a Deus, onde eu passei, eu deixei, assim, portas abertas. E eu falo, não sei como, por que tá essa crise toda hoje? Não tá fácil para arrumar bons funcionários. Não tá. Realmente é porque é a geração fast food, que eu falo, né? Sim. Onde eu conheci meu esposo? No ônibus. Onde as pessoas se conhecem hoje no Uber, não tem nem como, né? Porque o Uber o Uber é um só. Então você nunca vai conhecer seu futuro marido no Uber. Dificilmente, né? Não vou falar nunca. A não ser que ele seja motorista. Você que não pega o busão está perdendo a oportunidade de conhecer sua alma gêmea. A não ser que ele seja um motorista, é difícil, né? Então, quer dizer, hoje a geração, ela é tudo rápido. A internet, o telefone na mão, as pessoas querem tudo com muita rapidez. E... quem é mais das antigas não acompanha essa rapidez toda da galera, né? As coisas mudaram muito. Entendeu? Então, assim, é por isso que a mão de obra tá difícil, por isso que tudo isso tá acontecendo. Porque as pessoas hoje, elas não... Por exemplo, um funcionário que for repreendido no trabalho, pra ele aquilo é o fim. Na nossa época não era assim. Né? Não, eu vou melhorar, pode ficar tranquilo. A gente tinha medo de perder o emprego, entendeu? Então, era tudo muito difícil. Então, hoje a coisa tá complicado. Então, por isso que eu falo, essas pequenas coisas é que vão fazer com que a pessoa fique ali mais tempo no local, né? Sim. Mas não é fácil mesmo, é um desafio ali a questão da mão de obra, realmente. Né? Não, eu participo de alguns grupos aí, eu vejo que não tá fácil, não. Não tá fácil. Porque a gente tem uns grupos de fazer eventos, né? Porque eu trabalho com eventos de vez em quando. E aí, às vezes, para você conseguir uma equipe, tá tenso. Sim, não, tá realmente. Hoje mesmo eu tava conversando isso com uma cliente. Realmente a mão de obra, ela tá escassa, mas isso não pode ser motivo pra pessoa falar, então nem vou trabalhar, não vou empreender, não vai dar certo. Não, claro vai da forma que você estiver dando conta ali, atende talvez menos clientes no início, até que você forme a sua equipe, mas continue tentando. Né? Porque uma hora vai dar certo. O pessoal já tá vibrando aqui, ó, mandando várias mensagens. A Gabriela mandou aqui, ó, adorando. Isaías Braga, casal de empreendedores, Deus continua abençoando vocês. Isaías, obrigada. Daiane Macedo, parabéns, Edirlane, você é uma inspiração como profissional e como pessoa. Daiane, obrigada. Daiane lá da Bahia, de Macaúbas, ela trabalha comigo, maravilhosa. Legal. Obrigada, Daiane.
Toicismo, Deus abençoe, Deu Bom Podcast. Muito obrigada, meu querido. Deus abençoe você também. Edirley, ela falou, Drica, a contadora tá aprendendo sobre perfumaria também, hein? Olha! Ah, meu irmão, ele é bom dos perfumes. Uhum. Eu tô amando os perfumes que ele me dá. Sim, nossa, tá no auge agora os perfumes árabes, hein? Árabe, viu? Eu não ganhei não, viu, Edirley? Esses dias eu tava conversando com um amigo e a gente tava falando sobre perfumes árabes aí. Talvez vai ter uma novidade por aí. Vamos ver. Legal. Ana Carolina, uma das características que eu admiro na Edirlane é a inquietude. Pessoas inquietas tendem a crescer. Parabéns pelo que você tem se tornado. Olha. Mensagem muito bacana. Obrigada. Pessoal, o Edirley tá falando lá pro pessoal seguir Exata. Seguir aí o Instagram da Exata. Repete aí o Instagram da Exata. Olha pra câmera lá e manda o pessoal. O Instagram, edirlane.contadora. O meu, como contadora lá, né? Trazendo bastante conteúdo. E Exata Soluções em Contabilidade BH. Sigam lá. Isso aí. A Edivânia falou, tenho muito orgulho de você, minha irmã. Sucesso. Obrigada, irmã. Te amo. Vou subir aqui, ó. Mão de obra. Ô, Jesus. O maridão mandou aqui, ó. Infelizmente, os benefícios do governo são mais atrativos. Eles ganham sem trabalhar. Ah, com certeza. Com certeza. Se formos falar disso, ixi, vamos virar à noite aqui, né? Uhum. O Wellington Alves mandou, a falta de mão de obra e a baixa qualificação é terrível. Precisamos pensar em qualificação. Falou tudo. Verdade. As pessoas hoje em dia não estão buscando se qualificar. Olha, eu estava conversando outro dia com uma menina que estava pedindo emprego. Eu estava falando para ela assim, e como que você está? Assim, você já está aprendendo sobre as ferramentas de IA e tal? Não sabe. Tem gente que acha que é só entrar no chat GPT e pedir uma foto, uma imagem. Gente, o mundo já está fazendo isso aqui, ó. É verdade. Né? As pessoas então, não querem. Nós estamos falando sobre empreender, sobre pequenas empresas iniciantes, mas aproveitamos o gancho e estamos dando dicas aqui também de mão de obra, né? Uhum. E acaba que veio esse comentário a calhar. As pessoas querem ganhar bem e não se qualificam. É verdade. E aí, por que os empreendedores não estão pagando como as pessoas desejam ganhar? Porque a mão de obra não está qualificada, gente. Verdade. Como às vezes tem cozinheiro. Vamos dar um exemplo de cozinheiro. Eu falo sempre de cozinheiro porque é o ramo ali que, né, eu atuo também por causa do negócio das franquias lá, das mentorias. Olha só para você ver. Eu falo, tem estado que R$3.000 as cozinheiras viram e falam assim, é para levar o chicote também? Elas não aceitam ir trabalhar por R$3.000. Só que aí você vai perguntar, e aí, tá se qualificando? Porque não é só fazer o básico, que é ser uma boa cozinheira. E por aí vai. O cara é pintor. Surgiu umas técnicas novas. E aí, você está se atualizando? Porque às vezes está reclamando do valor do salário na empresa, mas não se atualizam. Não se qualificam, né, Edirlane? Por exemplo, eu na minha profissão, eu tenho que o tempo inteiro estar atualizando. Porque é toda hora uma mudança. A reforma tributária, né? Agora, nossa, imagino tanto que você vai ter que estudar, né? Pois é, já estou estudando. Ano passado fui num evento em São Paulo que foi realmente para escritórios de contabilidade. Sim. Esse ano pretendo voltar. Por quê? Preciso me qualificar. E assim é todas as pessoas, né? Quem quer um salário melhor precisa, né, se movimentar. E aí, o que você está fazendo? Está fazendo um curso, seja um cursinho, mas que aquilo vai te dar uma visão mais ampla, né, daquele seu trabalho. Coisa que você agregar no seu conhecimento ninguém vai tirar da gente, né? Então, a gente realmente precisa, assim, né, como empregado, né, repensar, peraí, o que eu tenho feito para que o meu chefe ali, o meu líder, veja que eu quero crescer,
que eu, igual, né, citaram que eu sou inquieta. Mas é isso, por exemplo, eu era técnica em segurança do trabalho. Peraí, eu não quero mais isso. O que eu vou fazer? Reclamar? Não, vou estudar, eu vou me qualificar para outra coisa. Sim. Então, a pessoa que pensa assim, ela vai sempre crescer na vida, né? Sim. Então, não pode realmente aceitar o que vier. A pessoa tem que estar sempre querendo melhorar, crescer, né? Com certeza. Olha só, como para quem hoje está enfrentando essa dor aí, né? Esse momento difícil, o que você diria, né? Com base aí na sua experiência e até também pela história que você contou no início, aí, sua história de superação. Às vezes a pessoa está passando por um momento pessoal. O que você falaria para essa pessoa ter forças e iniciar um negócio? Bom, eu acredito muito, sabe, Drica, que na nossa vida nós temos que ter resiliência muitas das vezes, né? Acreditar que o que eu posso tirar de bom dessa situação, né? Porque tem muitas pessoas que ficam ali remoendo o passado também, né? Ai, que, nossa, igual, por exemplo, o meu passado, ele é um passado que eu tive dor. Mas eu superei. Mas tem pessoas que às vezes acham, vai falar disso de novo. Eu ouvi muito isso. Não fala do seu filho, né? Não fala, você vai chorar. Não, muitas das vezes o falar cura. Claro. Então, cada um sabe, né, como vai se comportar ali diante da dor. Eu escolhi, né, levantar. Eu escolhi realmente bater a poeira ali, me reerguer, né? E correr atrás de um futuro melhor. E eu acredito que todos nós temos que ter isso. A gente tem que ter realmente resiliência e entender que nada é para sempre. Sim. Entender que até a chuva, né? Passa, tudo passa na nossa vida. Os momentos bons, mas os ruins também passam. Então, que a gente saiba realmente aproveitar, né, daquele momento ruim, tirar todos os aprendizados possíveis. E quando tiver um momento bom, a gente olhe para trás e veja o nosso passado com gratidão. Nossa, eu estou vivendo isso hoje porque lá atrás eu fui resiliente e passei por isso. E hoje eu estou bem, né? Então, que a gente realmente tenha isso, né, na mente. Tudo passa. E isso também, essa situação ruim também vai passar. E acreditar, mais uma vez, né? Que Sim. Deus, ele vai sempre conduzir a nossa vida. Quando a gente acreditar, quando a gente entregar tudo nas mãos dele, ele vai fazer com que o nosso choro vire alegria, né? Vire riso. Então, Com vamos certeza. sempre acreditar nisso, né? Muito bacana. Bacana demais, Edirlane. Olha só, vou te fazer uma pergunta final. Mas, na verdade, antes dessa pergunta final, eu queria falar um pouquinho sobre a causa animal, né? Que aqui no programa, todo finalzinho de programa, eu trago aqui alguns animais para adoção, né? A gente apresenta aqui os contatos, telefone, para as pessoas entrarem em contato. Como eu sempre digo aqui no programa, a gente não pede ajuda financeira. Elas não precisam? Precisam demais. Porém, o intuito do programa é para que vocês fiquem atentos à causa animal. Procure algum grupo para vocês ajudarem, entendeu? Eu faço parte de vários grupos onde as meninas prestam contas, tá? Elas prestam contas ali, elas mostram tudo que foi gasto, todos os valores arrecadados. Então, às vezes, você pode estar ajudando a essa causa. Aqui no Deu Bom Podcast, todo finalzinho de programa, a gente fala sobre a causa animal. Hoje, nós não vamos mostrar os bichinhos que estão para adoção, porque eu trouxe uma pauta aqui que eu queria falar um pouquinho sobre ela. É uma novidade, tá? Que a prefeitura até fez um post hoje, que BH ganhou a primeira unidade de saúde animal, viu, gente? Legal. E para quem não sabe, nós temos hospitais aqui que atendem urgência de animais, hospital gratuito. Porém, essa unidade de saúde, ela vai tirar aquela demanda que tem do hospital. Porque lá no hospital, gente, olha, eu já fui para lá e eu sei como que funciona. Eu já acompanhei caso ali. Você tem que ir para lá
10 horas da noite para ser atendida às 8 horas da manhã, para você conseguir senha. Nossa. Então, aquelas mulheres passam a noite na fila, acampadas, para poder conseguir senha para atendimento para animais que precisam de cirurgia, animais que estão, assim, precisando consultar, precisando fazer testes, né, de sinomose, parvovirose, vários testes que você não tem acesso, às vezes, de ir numa veterinária particular e fazer. Então, essa unidade de saúde agora vai tirar esse peso, eu imagino que vai tirar assim, essa grande demanda do hospital, e o hospital vai atender as causas mais urgentes, né, mais complexas, como cirurgias, procedimentos, e a unidade de saúde consultar os animais que realmente dê para fazer uma consulta ali sem precisar de fazer procedimentos, tirando esse fardo de cima do pessoal, porque é muito... Gente, é muito doloroso você ver aquelas mulheres a noite inteira na fila. Chega pessoas com cachorro atropelado. Nossa. Chega pessoas com gato faltando patinha. Os animais, nossa, às vezes é um cheiro, animais com bichinho. Então, assim... Isso aqui é de Deus. Eu espero que seja a primeira de muitas. Eu queria parabenizar a Prefeitura de Belo Horizonte pela iniciativa. Depois nós vamos falar mais quem está por trás da unidade de saúde. Mas você que está nos assistindo, já fique ciente que a partir de hoje já tem uma unidade de saúde. Deixa eu falar aqui o endereço, os contatos. E também... segue aquela dica para quem precisar de emergência. Se tiver um animal que foi atropelado, um animal que caiu em algum buraco, um resgate de urgência, tem o SamuVet, tá? Foi inaugurado o SamuVet, ele está trabalhando, tem um número de WhatsApp que vocês vão entrar em contato e o SamuVet vai pedir uma foto e um vídeo na hora, você vai mandar e eles vão avaliar na hora e vai fazer o atendimento, tá bom? E aqui é para casos mais específicos, porém de menos gravidade. E no hospital, vocês já sabem, né? Vai atender, fazer procedimentos, marcar uma cirurgia, alguma coisa mais complexa aí para os seus animaizinhos e vocês da causa animal. Deixa eu só entrar aqui para ver o endereço certinho, para mim não falar errado, né? Já vou entrar aqui no post e já falar para vocês. Essa unidade básica de saúde animal é uma policlínica veterinária que atende gratuitamente cães e gatos, consultas veterinárias, exames e procedimentos de baixa complexidade. O atendimento vai ser somente com agendamento prévio pelo WhatsApp. Então, você vai ter que chamar no WhatsApp para agendar antes. Não vai ser igual no hospital, que você vai para a fila pegar senha. Esse aqui você marca antes. O WhatsApp é 31987782003. Capacidade até 30 vagas por dia. É pouco? É pouco, mas é melhor que nada. Eu vi pessoas reclamando. Gente, parem de reclamar, sejam mais gratos. Vamos vibrar aí na energia, minha filha, da gratidão. Né? Quanto mais você agradecer, quanto mais ser grato, mais coisas boas vêm. Com certeza. Parar de reclamar. Casos de emergência e urgência não são atendidos na unidade de saúde. Já falei, é o hospital ou então o SamuVet. Tá bom? Vamos lá. É Rua Volts, número 81, bairro 1º de Maio. De segunda a sexta, de 8 às 17. Tá bom? Ficamos por aqui com as notícias dos nossos animaizinhos aí. E você que quer fazer algo de bom, minha filha, minha irmã, ajuda os animais. O ser humano tá difícil, então ajuda os animais. Se vocês quiserem participar de algum grupo, entra lá no meu Instagram, me chama no direct, ou então clica no link, já vai cair lá no WhatsApp. Ô, Drica, eu quero saber sobre essa questão da causa animal, que a gente encaminha você para os grupos aqui de Belo Horizonte, Contagem e regiões aí da grande BH, tá bom? Então, vamos lá.
para a pergunta final. Tá muito bom o papo, né, Edirlane? Muito gostoso. Amei. Eu fico feliz que você esteja à vontade, esteja gostando. Eu agradeço as pessoas que estão participando aqui junto com a gente, interagindo, acompanhando a Edirlane, né? O chat aí bombou. Muito obrigada a todos que estiveram presentes com a gente até agora. Quem não está seguindo o canal, dá uma forcinha pra gente, segue o canal e curte, óbvio, curte essa live para ela alcançar mais pessoas. E se você quiser fazer um pouquinho mais, compartilha essa live com alguém, porque ela não fica só no ao vivo, tá? Esse vídeo, essa live fica permanente no nosso canal e você pode compartilhar aí para outras pessoas assistir amanhã ou mais tarde. Sim. Muita gente não dá para ver na hora, viu, Edirlane? Eu falo que eu tenho muitos amigos que me acompanham, eles falam, Drica, eu assisti ontem, tipo, aí já tinha passado 2, 3 dias. Então, assim, durante... amanhã, depois de amanhã, o pessoal começa assistindo ainda, continuam assistindo ainda. Isso mesmo. Então, podem compartilhem, tá? Esta live para o seu coleguinha e nos ajude aí. Isso mesmo. Vamos lá. A pergunta final. Se você fosse começar do zero hoje, essa pergunta é muito forte, né? Porque a gente fica pensando assim, quantas coisas eu fiz que eu me arrependi, ou coisas que eu não faria, eu não me arrependi, mas não acho que convém. Então, eu acho essa pergunta bem forte. E tem gente que já virou para mim e já falou assim, eu não arrependo de nada, eu farei tudo de novo, que eu acho também o máximo. Se você fosse começar do zero hoje, o que faria diferente? E qual conselho daria para as empreendedoras, né? A gente fala mais nas empreendedoras, mas os homens que estão nos assistindo sabem que vocês também estão inclusos, viu, empreendedores? E qual conselho daria para os empreendedores, iniciantes e pequenos empresários? Nossa, que pergunta forte essa, né? Vamos por partes. Se fosse para você começar do zero hoje, o que você faria diferente? Talvez empreender antes. Ah, que legal. Eu começaria a empreender antes. Por quê? Mas tudo tem uma razão de ser. O alinhamento ali que eu te falei. Talvez eu não teria a mente que eu tenho hoje, né? Se eu fosse começar lá atrás. Né? Isso é muito importante também. Mas levando em consideração que eu teria essa mente, talvez eu teria começado antes. Por quê? Porque eu falo que a maternidade, né? Ela te limita de algumas coisas. Não que é ruim. Eu amo ser mãe. Amo. Eu me sinto realizada. E não deixaria de ser mãe. Mas quando a pessoa, por exemplo, uma mulher ainda, ou enfim, uma pessoa não tem essa responsabilidade. Talvez ela tenha tempo de dedicar mais àquele projeto, né? Sim. E lá atrás, sem filhos, né? Sem Gabriel, sem Davi, mais nova, sabe? Com mais tempo, eu teria realmente, talvez, dedicado, né? Mais nesse sentido de divulgar mais, de realmente dar esse start. Então, hoje eu falo, realmente, o empreendedorismo, para mim, foi algo que mudou muita coisa, né? Então, eu realmente teria, talvez, começado antes. Né? Eu comecei tarde, não. Eu comecei quando tinha que começar. Sim. Né? Mas talvez seria isso, assim, sabe? Então, o conselho seria que você que às vezes fica pensando, eu creio que daqui 1 ano, 2 anos, vai ser melhor, não, comece antes, né? Exatamente. Comece com as condições que você tem. Não espere o momento ideal. Não espere o cenário ideal para você tirar um sonho do papel para você começar. Não existe um momento ideal. Perfeito. Né? Eu falo sempre que o melhor momento foi ontem. E o segundo momento é agora. Aí tem pessoas que querem amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. Ficam com medo. Tem muita gente com medo de arriscar. Mas a nossa vida é agora. Nós não podemos ter medo, né? É claro, né? Com moderação, né? Mas eu digo assim, o medroso, ele não
ele não tem a oportunidade de viver coisas grandiosas. Na verdade, Dirlane. Eu acho que quem chuta o pau da barraca mesmo é aqueles vida louca mesmo, é que você fala assim, nossa, o cara deu bom mesmo. Deu bom. A pessoa não tinha nada e foi lá e fez tudo, né? Tem gente que não tem filtro, não. Igual assim, eu falo que quem não tem medo de arriscar, né? Vive coisas grandiosas, né? Na faculdade mesmo, quem não se arrisca não vive o extraordinário, né? Já tem a música do Felipe Ret. É verdade, é muito real essa frase. Igual na faculdade mesmo, a gente vê assim, cada um, né, seguir um caminho, mas as pessoas que não têm medo, eu conheço pessoas que estão na Irlanda, tá fazendo intercâmbio. Sim. Então, assim, são pessoas que não têm medo, que simplesmente vão, né? Então... só bate asas e tchau. Com certeza. E o conselho que você daria para os empreendedores assim que estão iniciando, assim, ou os que já iniciaram, estão com a sua pequena empresa? Ótimo. Esse conselho, de fato, eu quero, né, ajudar essas pessoas com esse conselho que eu vou dar. Mas, primeiramente, eu falo assim... Tenha a sua empresa na palma da mão. Tenha o controle da sua empresa, das suas finanças. Eu falo sempre que o financeiro, né, ele não mente. O financeiro das empresas hoje, eles dizem muito sobre como a empresa tá ali, né? Se tá fazendo certo, se não tá fazendo. Então, se você sente ali que a sua empresa, ela não está de acordo com o que você sonhou, revise os números, veja aquilo que você pode, né, tirar de despesas, veja aquilo que de fato está sugando ali, né, muitas das vezes, não só o dinheiro, mas a energia ali da sua empresa, né, pode aquilo que precisa ser podado, né, tem uma contabilidade para chamar de sua. Hoje a contabilidade, ela não é um luxo, ela é uma necessidade. Hoje a contabilidade, ela vem para, de fato, ali auxiliar, para ajudar esses empresários. Então, tenha uma boa contabilidade para te ajudar, sabe? E acredite no seu sonho mais do que qualquer pessoa, né? O sonho é seu, não espere que alguém vai sonhar ou realizar algo, né? Aquilo que é seu sonho, dê tudo de si para que aquilo dê certo, né? E, com certeza, as coisas vão acontecer ali, né? Da forma melhor possível, né? E falando em contabilidade, né? Eu trouxe um mimo da Exata para você, é uma agenda. Ai, obrigada. Que linda. Só um mimo, mas muito foi um presente, né? Muito necessário, porque pensa numa pessoa que gasta agenda, tá? Ah, que bom. Eu sempre trabalho com umas 3 agendas por ano. Que legal. Sim. E assim, eu dei esse presente para os meus clientes no final do ano. Que lindo. E algumas eu falei, Deus vai direcionar para quem eu vou dar, porque sobrou algumas e eu falei, ao longo do ano eu vou distribuir. E aí, na hora que eu falei, vou levar para ela. Amei. E justamente o que eu falei com meus clientes foi exatamente isso. Anote uma reunião que você precisa fazer, anote uma conta que você tem que pagar, vai trazendo para sua empresa o controle. E nós não temos que confiar na nossa cabeça. Na minha agenda eu começo colocando café da manhã, juro por Deus. As minhas agendas, tem uma agenda minha que eu começo assim, número 1, café da manhã. Aí eu coloco lá meu shot matinal. Aí depois eu falo, tipo, se eu tenho que fazer alguma coisa em casa antes de sair, antes de uma reunião, antes de alguma coisa. Muito bom. Aí eu falo assim, hoje vou lavar a varanda, coloco lá. Que legal. Sério, eu tenho uma agenda assim de coisinhas pessoais. Então, você tem que ter essa organização. Isso é legal porque tem pessoas que é muito visual, né? Sim. Então, assim, de acordo com o que a pessoa vai vendo, ela vai executando, vai dando check. E aquilo ali na cabeça dela também vai ficando o quê? Mais aliviada. Sim. Então, a organização... de completei, que finalizei. E organização é tudo. Isso é na vida, né? Então, a agenda, eu dei para os meus clientes com esse intuito de realmente organizar, não só as finanças, mas o dia das pessoas, ficar mais organizado. Porque tudo que é organizado vai fluir melhor. Nossa, né? Maravilhoso. Uma ideia incrível. Vamos ver se tem mais comentários só pra gente finalizar e a gente dar um alô pra essa galera aqui.
A Giane não pode chamar nem a atenção dos funcionários, estão cheios de mimimi, é verdade. A Giane, minha cunhada. Ai, gente. Olha, o Wellington deu um testemunho aqui, ó. O melhor incentivo que tive na última empresa foi o melhor da minha vida. Curso superior, 70% pago pela empresa. Nossa, arrasou. A empresa arrasou. Tem muitas empresas que dão esse percentual aí para a pessoa ingressar nas faculdades. Muito legal. Eu acho incrível. Foi. O Edirley falou que foi show de bola sobre a questão dos perfumes lá. Deixa eu ver todo mundo aqui. A Lili falou que está orgulhosa, que teve bastante ensinamentos. Ó, que ensinamento. Oh, que legal. Vamos ver. O estúdio lá do seu esposo, ele falou que foi a frase da minha vida. Eu não lembro que hora que foi que você falou alguma coisa, ele deve ter comentado. Vou perguntar pra ele. E a Meire terminou aqui com a Meire, que vamos terminar com ela. Amo você, cunhada. Que lindeza. Faz coração pra ela aí. Gente, muito obrigada a todos que participaram com a gente. Foi incrível a nossa noite. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Edirlane? Eu quero agradecer, né? Primeiramente a você pelo convite, que é uma honra muito grande estar aqui hoje. Foi muito legal, foi muito leve, né? Às vezes a gente fica meio nervoso, mas como eu disse, gente, não vamos ter medo. Vamos se jogar nas experiências da vida, porque foi uma noite maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Que você tenha muito sucesso, tá, Drica? Eu desejo tudo de bom pra você. Muito obrigada. E eu também quero agradecer a todo mundo que compartilhou, que tá aqui comentando, que assistiu até o final. E que mesmo aquele que passou, não pôde ficar até o final, mas que veio prestigiar a gente, né? Então eu agradeço muito de coração, tudo que a gente faz, né? Com amor. As coisas fluem, né? Agradeço a Deus, né? Por me dar garra todos os dias, me dar vida, saúde, né? E agradeço por isso, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, né, Drica? Sensacional, Ele está conosco. Amém. Deus está dentro de nós e Ele está sempre nos guiando aí. E vai ser sucesso, tá? Já está sendo sucesso, é exatas. Amém. E eu fico feliz de ter vocês aqui com a gente como apoiadores. Isso é só o começo, tá? Com certeza. Pessoal, muito obrigada por mais um Deu Bom Podcast. Segunda-feira que vem estaremos aqui. Eu agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigada mais uma vez. Beijos. Tchau. Tchau.